Boa noite, queridos. Boa noite. Irmãos, é covardia, né? Depois de um domingo daquele, quantos estiveram aqui domingo? Levante sua mão. Domingo de manhã, levanta a mão. Quantos estiveram domingo à noite? Quantos não estiveram domingo à noite? Eu quero te dar um conselho. Vai ali depois na livraria, pega o envelope, coloque lá R$5, anote a mensagem de domingo à noite e ouça essa mensagem. Eu estou ruminando essa mensagem até agora, queridos. Mexeu muito comigo, uma mensagem muito forte vindo da parte de Deus, porque foi Deus que falou. Você crê nisso? Como Deus tem falado neste altar, através dos servos do Senhor. E amados, eu confesso que eu estou nervoso. Depois daquele domingo, pastor, só a graça. Palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. Versículo 20 ao versículo 25. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se, subiram a região montanhosa e, espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra das mãos e nolo trouxeram. E nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Versículo 34. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá. E a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Verso 41. Então respondeste e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subir a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não me inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permaneceste muitos dias em Cádiz. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio, Senhor, que tu tens algo a acrescentar ao nosso coração através da tua palavra. Senhor, tu és o meu acelerador e também és o meu freio. Pai, fala somente aquilo que provém de ti. Eu quero falar somente o que vem do Senhor. Portanto, Deus, toma minha vida em tuas mãos e use-me, Senhor, para que eu possa também ser abençoado e abençoar o teu povo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Damos total liberdade ao Senhor e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar aqui. Somente ao Senhor damos total liberdade. Fale conosco e nos abençoe através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amado, nós estamos numa caminhada, numa série de mensagens sobre obediência.
E o tema dessa mensagem é as consequências da desobediência. Se nós pararmos para pensar no que é obediência, obedecer é sujeitar-se à voz, à vontade de outro. Se sujeitar à vontade de outro é não resistir. Obedecer é ceder. Isso é obedecer, é ceder àquele que executa uma ordem. Se você recebeu uma ordem, você deve ceder a isso e fazer a vontade daquele que te deu essa ordem. Isso é obediência. A obediência é inquestionável. A obediência ela não é questionada. A obediência é para ser executada. Você simplesmente obedece. O versículo 21, da parte A desse capítulo, diz assim: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe e possua como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Ele mandou, a ordem estava dada. O Senhor havia falado para o povo: olha, sobe e possua como te falou o Senhor. Simplesmente uma ordem. E o que o povo deveria fazer? Ele deveria exatamente executar a ordem. Se o Senhor mandou, é porque ele estava assinando embaixo. Querido, quando Deus ele manda, não temos que questionar. Simplesmente fazer. Nós estamos ouvindo mensagens sobre obediência nesse altar já há umas 2, 3 semanas, ouvindo mensagens sobre obediência. E eu lhe pergunto, será que nós temos seguido aquilo que Deus, porque eu creio que cada mensagem que temos ouvido aqui é Deus ministrando. E se após nós ouvimos uma palavra, nós não cumprimos aquilo que foi dito, nós simplesmente estamos desobedecendo a voz de Deus. E se nós desobedecermos, acarreta grandes males na nossa vida, como nós ouvimos no domingo. Por isso que eu lhe disse, você precisa ouvir essa mensagem do domingo, que é uma mensagem que falou muito ao meu coração. A questão, amados, não está também em obedecer simplesmente, mas a questão está em obedecer no tempo certo. Se Deus mandou, eu preciso obedecer, porque obediência fora do tempo é desobediência. É como você chama o seu filho, às vezes nós chamamos um filho, o filho diz: pai, já vou. Isso acontece na tua casa ou só na minha? Na sua também acontece? Vem, meu filho, vem jantar, já vou. Esse já vou leva quanto tempo, mãe? 1 hora. Esse já vou leva tempo, aí depois de 1 hora ele vem. Ele obedeceu? Não. Simplesmente desobedeceu uma ordem. Amados, perante a ordem do Senhor, o que o povo fez? Olha o que diz o verso 26 e 27. Diz assim a palavra: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. Um povo que não conhecia o Deus que servia. Isso é não conhecer Deus. Eles achavam que Deus estava colocando eles aonde? Em uma furada, como diz o mundo. Vai me colocar numa fria? Amado, se Deus disser para você: vá para a cova de leões, o que você deve fazer? Para o teu irmão: vá. Vai para a cova de leões, eu vou. Por quê? Porque é Deus quem está assinando embaixo. O que vai acontecer na cova é problema de Deus, querido. A questão é que eu tenho que ir. Então, depois de haver murmurado, eles se arrependem. E aí eles resolvem tomar posse da terra. E diz o verso 41, então, respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor. Parece bom isso, sim ou não? Parece bom? Olha, nós pecamos, estamos arrependidos, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos. Parece que houve uma força, né? Agora eu vou pelejar, pelejaremos segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Ordenou, mas já havia tempo que Deus havia ordenado. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostraste temerário em subir a região montanhosa. O que é que eles fizeram, irmãos? Eles foram fora do tempo. Eles decidiram fora do tempo. E decidir fora do tempo é desobedecer.
Amado, o que acontece quando nós desobedecemos a ordem do Senhor, ou quando obedecemos fora do tempo? É derrota. A derrota é garantida. Leia o verso 44 comigo. Diz assim a palavra: os amorreus que habitam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas e vos derrotaram desde Seir até Horma. Derrota, a derrota estava garantida. Não só eles perderam a bênção, como foram amaldiçoados por Deus ali. Vocês vão perder tudo por desobediência. Amados, se Deus mandou, eu não tenho o que temer. Porque era Deus que estava mandando. O verso 21 ele diz: eis que o Senhor teu Deus te colocou na terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Ele estava já preparando o povo para os perigos. Olha, não tema, nem te assuste, vocês vão passar por perigos. Vocês vão enfrentar gigantes lá. Há uma batalha a ser enfrentada. Mas a questão é quem mandou. Quem é que estava dando a ordem? Era o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Ele tem o controle de tudo, irmãos. Mas o medo, ele levou o povo a hesitar e desobedecer a Deus. Muitas vezes nós não obedecemos a ordem do Senhor por medo. Você acha que Deus, ele vai te chamar para uma coisa pequena? As coisas de Deus são grandes, irmãos. Tudo de Deus é grande. Ganhar uma alma é coisa grande. E quando Deus diz, vá, porque eu sou contigo, você não tem que temer. Eu vou falar para aquele traficante ali, vou ganhar um tiro na cara. Foi Deus quem mandou, e se Deus mandou, Ele está contigo. Vá, vá. Verso 26 ao verso 29, tremenda essa palavra, irmãos. Não quiseste subir, mas fosses rebelde à voz do Senhor. Eles foram rebeldes. Amado, eu preciso crer naquilo que Deus faz. Nós precisamos crer naquilo que Deus nos ordena. Nós precisamos sair daqui mais confiantes do Senhor. Todas as palavras que você já ouviu nesse altar, coloque em prática. Não desobedeça a voz de Deus. Creia no que Deus faz, porque Ele faz. Nosso Deus é Deus de ação. Verso 30 ao verso 32 diz: o Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Nem por isso o povo creu. Nós estamos aqui diante de um número de pessoas. Lamentavelmente, muitos aqui não creem. Que isso, pastor? Você não pode julgar. Querido, eu estou diante aqui da palavra do Senhor, diante da maioria. A maioria ouviu, a maioria viu e não creu. Não herdou a terra. Eles viram as bênçãos, as maravilhas do Senhor. Estava tudo diante dos olhos. Querido, eu nunca vi o mar se abrir, mas eu fico imaginando se um dia a nossa igreja, nós contemplarmos essa maravilha, isso tem que mudar a história da igreja de Nova Vida de São Cristóvão. Nós não podemos ser mais o mesmo povo. Você concorda comigo, sim ou não? Você vê o mar se abrir aos seus olhos. Você passa pelo mar de pé enxuto, chega lá do outro lado ileso, tranquilo. Tudo na mais perfeita ordem e paz. Olha para trás e vê teus inimigos todos morrerem afogados. Foi isso que o povo viu. Se isso acontecesse conosco, isso tem que mudar a nossa história. Você quer ver, querido? Nós não vemos mais isso acontecer. Isso não se faz mais necessário. Foi necessário lá atrás, mas não faz mais necessário. Mas existem mares que são muito piores de se abrir. E nós estamos vendo isso acontecer aqui na igreja.
Estamos vendo pessoas se renderem aos pés de Jesus aqui nesse lugar. Isso aqui é pior do que isso, abrir um coração, querido. Isso aqui é pior do que mudar um temperamento, mudar um ser, mudar a mente de um ser humano. Tudo que nós vemos aqui acontecer, os milagres que têm acontecido aqui, irmãos, isso tem que mudar a nossa história. Isso deve mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir diante de Deus. Devemos obedecer ao Senhor. Era o próprio Deus que estava conduzindo o povo, não era ninguém mais, era Deus. Deus estava com o povo, Deus estava derramando chuva de bênção sobre a vida daquele povo. Assim como Deus tem abençoado a tua vida, querido. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado, sim ou não? Deus tem nos abençoado. Mas eles perderam o tempo da bênção, irmãos, porque eles não creram que era Deus que os conduzia. Perderam o tempo. Quando eles pensaram em agir, era tarde demais. Quantas pessoas estão perdendo tempo por desobediência, perdendo tempo por ser influenciado por pessoas. Ali estava diante da maioria, a maioria, um influenciando o outro, um infamando o outro. A palavra do Senhor diz que eles infamaram a terra. As pessoas muitas vezes se deixam levar pela maioria. Nós vamos conquistar coisas grandes aqui nesse lugar, amém, irmãos? Aí vem a maioria e diz, eu acho um pouco difícil. Eu acho que o pastor não está raciocinando muito bem, não. Até nós temos condições de conquistar coisas grandes, aí daqui a pouco começa a infamar um, infamar outro. Mas eu quero te dizer, eu fico com a voz de Deus, irmão. Eu fico com aquilo que Deus fala. Se Deus diz vá, nós iremos. Se Deus diz faz, nós faremos. Mas as pessoas, elas perdem a bênção por dar ouvido à maioria. A maioria não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Como diz o ditado aí do mundo, a voz do povo é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz de Deus ela é como voz de muitas águas. A voz de Deus, só quem escuta são os filhos. É voz para filho. Você está entendendo? Quantos são filhos de Deus aí? Então você está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo a voz. Deus está falando. Você precisa obedecer no tempo certo. Porque seguir a maioria, querido, é não ter compromisso com Deus. A maioria é descompromissada com Deus. A maioria não assume posição diante do que Deus fala. Assim é a maioria. Busca sempre seus próprios interesses. Pergunta para Deus: Senhor, o que é que eu devo fazer? Senhor, quando é que eu devo fazer? Quando? Busque o tempo de Deus na sua vida. Segundo lugar, querido, a obediência, ela independe do meu estado emocional. Eu tenho simplesmente que obedecer e ponto final. Independe do meu estado emocional. Que muitas vezes nós desobedecemos e damos desculpas por desobedecer. Agimos da nossa maneira e vamos dando desculpas porque agimos da nossa maneira. Não, sabe por que eu não obedeci? Eu estava muito aborrecido com você. Eu não obedeci porque eu nem estava acreditando que era você que estava falando, Senhor. Nem acreditei nisso. Senhor, eu não estava passando muito bem naquele dia, quando aquela mensagem foi pregada. Aliás, eu achei até que não era nem para mim. A gente tem sempre uma desculpa. Mas a obediência independe do meu estado emocional. Você quer ver uma história linda, querido? Vai comigo um pouco lá atrás, no livro de Números, no capítulo 20. Veja a história desse homem. A história de um homem que fala tremendamente ao nosso coração. Homem que está na galeria dos heróis da fé. Capítulo 20, verso 1 ao verso 12, diz assim. Acompanhe comigo essa leitura. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais?
E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, e aí vai a história. Mas a impressão que nós temos, a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto, é que Deus ele jogou pesado com Moisés. E muitas vezes eu tentei sair como advogado de Moisés, olhando para esse texto, isso humanamente olhando, eu tentei já sair advogando em favor dele. Moisés, ele é um projeto de Deus, é um homem de milagre. Se nós pudéssemos trocar o nome de Moisés, eu colocaria homem de milagre, Moisés. Eu daria esse nome para ele. Porque desde a gestação foi um milagre. Toda a vida de Moisés foi uma vida de milagre. A gestação foi abençoada por Deus. Quando a mãe, Joquebede, ela engravidou, foi lançado um decreto no Egito para que todo filho ou do sexo masculino, nascido do sexo masculino, fosse morto ao nascer. E desde o nascimento, você pode ver isso depois em Êxodo, no capítulo 1, verso 15, verso 17, também no verso 22. Os meninos, eles deveriam ser mortos. Nasceu, é menino, mata asfixiado. As parteiras deveriam asfixiar as crianças. Então, havia matança dos meninos. E a Bíblia, queridos, ela não diz se houve uma parteira ou não no parto de Moisés. Porque a palavra do Senhor, ela diz lá em Êxodo, no capítulo 2, volta um pouquinho comigo, mas deixa marcado aqui o capítulo 20. Êxodo no capítulo 2, volta um pouco comigo, vamos ver essa história. Eu não quero me deter muito, porque eu quero estar orando por você e por mim, pela igreja. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por quanto tempo? Por 3 meses. O milagre começa aí. Joquebede, ela consegue esconder o menino durante 3 meses. E queridos, lá não era diferente daqui. Lá também tinha fofoca. Então você imagina aquelas mulheres olhando para Joquebede agora sem a barriga. O que elas deveriam pensar? Mas onde está a criança? Tudo isso foi um milagre de Deus. Guardar a criança, esconder a criança. E criança, quem tem filho sabe que criança, quando dá a hora do almoço, a hora do alimento, ela chora. Criança chora. E criança, se ela chorar no 10º andar, você vai escutar, talvez lá no 1º andar, uma criança chorando. Criança chora mesmo. Então tudo isso que aconteceu durante esses 3 meses foi um milagre de Deus, preservando a vida de Moisés. Então a história da vida de Moisés era uma história de milagre. E naquela época não tinham fraldinhas Pampers como tem hoje. Hoje nós temos fraldinhas, né? Hoje você compra ali uma fralda, se a criança sujar e deixar a fralda meio amarelada, você lança fora, né? Assim, limpa a fralda e joga fora, né? Limpa a criança e joga a fralda fora. Mas naquela época não era assim. Então eu fico imaginando que Joquebede deveria ter as fraldas penduradas, a fralda da criança, onde pendurar a fralda, como esconder essa criança. Então tudo isso, desde o nascimento, Deus estava com as mãos estendidas para a vida de Moisés. Então esse homem foi um homem de milagre.
E dirigida por Deus, essa mulher agora ela toma uma decisão. No versículo 3, ela diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. O rio Nilo, amados, ele era povoado por crocodilos. Então Moisés, devido à correnteza muito forte, você fica imaginando que Moisés poderia ou ter morrido afogado, ou ter virado janta de crocodilo. E Deus preservou a vida de Moisés. Deus estava com ele. E aí eu vou para o versículo 4 e versículo 6. E a história continua. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passaram pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Quem fez isso? A filha de Faraó. Outro fato interessante para provar o milagre na vida de Moisés é que ela saiu no momento certo para se banhar. Ela poderia ter saído em outro tempo, uma outra hora, uma outra ocasião, mas ela sai exatamente naquele momento em que aquele cesto com aquela criança estava passando ali. Tudo isso, milagre de Deus. Deus preservando a vida de Moisés. Aquela mulher, amada, ela foi enviada ali por intermédio de Deus. Deus guardando a vida dele. Agora entra em cena a irmã de Moisés. Entra em cena Miriam. E tudo isso, provisão de Deus. Aí o verso 6 diz: abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorou. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem, irmãos? Fala para o teu irmão, é milagre. Chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. Ainda pagou para que a própria mãe cuidasse do filho. Tudo isso milagrosamente. E a mulher, ela tomou o menino e o criou. Moisés estava seguro. Joquebede agora ganha salário para cuidar do próprio filho. Você fica imaginando uma história dessa, querido? Parece que eu estou vendo um tremendo tabuleiro de xadrez, aonde só quem mexe as peças é Deus. Você entende como é a nossa vida? É um tabuleiro de xadrez imenso, e Deus, ele mexe a peça na hora certa, no tempo certo. No tempo certo, Deus vai mover a peça. Deus move. Tudo provisão de Deus, irmãos. Olha o verso 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. E ali Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés foi instruído na ciência, na matemática, em todo o conhecimento. Uma boa criação teve Moisés. Deus estava preparando esse homem para libertar o povo do Egito. Deus estava preparando Moisés. E Moisés, já adulto, ele renunciou a um futuro belíssimo. Ele renuncia a um futuro de glória. E aí lá no livro de Hebreus, que ficou registrado no livro de Hebreus, a história desse homem, lá no capítulo 11, verso 32, diz a palavra do Senhor: e que mais direi? Certamente que faltará o tempo necessário. Peraí, irmãos, eu estou 23, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Verso 24. Pela fé,
Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que, irmãos? O galardão. Deus agora chama Moisés para uma grande missão. Deus agora confirma a Moisés todo o seu plano. E aí no capítulo 3 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 5, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Moisés contempla a maravilha de Deus. Moisés estava contemplando naquele lugar a glória de Deus. Deus estava dando sinais a Moisés, sinais de que estava com ele. Deus estava ali dando sinais a ele, querido. E no capítulo 3, no verso 10 ao 12, diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus deu sinais a Moisés. Disse para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? Uma vara. Joga no chão. E Moisés, ao jogar a vara no chão, a vara se transforma em serpente. Deus estava com Moisés, dando a ele uma visão de que Deus estava presente a todo momento na vida dele. Moisés foge da serpente, o Senhor diz: pega pela cauda, e pegou pela cauda, vira uma vara. E vendo os magos que Moisés fizera isso, o que eles fizeram também? Lançaram as varas no chão e também viraram serpente. Aí Moisés talvez tenha pensado no seu coração: mas Deus, olha o que eles fizeram. Talvez eles tenham feito a mesma coisa, se igualam ao Senhor, mas o filme não acaba aí. A questão é que a vara de Moisés, transformada em serpente, ela comeu todas as serpentes dos magos. E aí, querido, está a questão. Deus estava presente na batalha. Primeira luta de Moisés, Deus estava presente com ele. Deus estava presente na vida de Moisés, como Deus está presente na sua vida. Quando Deus lhe mandar fazer algo, faça, porque o Deus de Moisés é o nosso Deus. É o Deus que jamais irá te abandonar. Na hora da tua peleja, da sua luta, na hora dos teus grandes projetos, quando Deus coloca um grande sonho no teu coração, querido, não hesite, faça, vá adiante, vai mais adiante, porque Deus está contigo. Êxodo capítulo 4, verso 1 ao 3, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Deus estava ali presente na vida de Moisés. 40 anos Moisés vivenciando os milagres do Senhor, 40 anos vendo as bênçãos do Senhor, vendo o mar se abrir, vendo o pão cair do céu, vendo, querido, Deus abençoando grandemente a vida do povo. E Moisés estava inserido nele. Moisés agora ele recebe de Deus uma palavra. E nós chegamos exatamente no capítulo 20 do livro de Números, no verso 12. Deus dá uma palavra para ele. Depois de tantas maravilhas que ele viu, depois de Deus ter confirmado: sou eu quem estou contigo, Moisés. Eu sou o teu Deus.
Eu sou teu Deus, aonde você estiver eu estou, aonde estiver a planta dos teus pés, sou eu que estou pisando lá. Deus está contigo, meu irmão. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus está lá. Deus está contigo. E Deus estava com Moisés. Aí o verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, mesmo diante das maravilhas, não crestes em mim. Ah, querido, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Olhando humanamente para esse texto, amado, ele me assusta. Um pequeno detalhe, depois de tanta maravilha, depois de tanta bênção, um pequeno detalhe, pastor, um pequeno detalhe tira Moisés da terra prometida. Um pequeno detalhe. E eu penso, eu sempre perguntei para Deus: Senhor, isso não foi um adultério? Não foi, Senhor. Senhor, ele não conspirou contra ti. Não houve uma conspiração, não houve uma batalha contra o Senhor. Mas Deus tratou comigo. Porque eu ficava pensando, que argumento usar em defesa de Moisés? Que argumento, doutor, usar em defesa de Moisés? Essa reação de Moisés, ela foi mediante a uma grande carga emocional. Uma grande carga emocional. Por isso que nós não podemos desobedecer a Deus simplesmente dando desculpas na nossa vida. Não podemos desobedecer a ordem do Senhor porque estamos passando uma fase emocional difícil. Você pode estar atravessando uma fase emocional difícil, mas isso não é desculpa para você não obedecer a voz de Deus. Você está entendendo isso, igreja? Sim ou não? Não é desculpa. Volta comigo no capítulo 20, verso 1 de Números. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu quem, irmãos? Miriam. Ali morreu Miriam e foi sepultado. Quem era Miriam? Quem era? Muito mais do que irmã. Miriam era muito mais do que irmã. Se nós olharmos como nós vimos a história toda, amado, Miriam era a mentora, Miriam era a tutora. Para Moisés, Miriam era a rainha dele, era a princesa, era tudo na vida dele. Tudo. Porque se nós observarmos humanamente essa história, nós vamos ver o quanto que Deus usou Miriam para abençoar a vida de Moisés. Foi ela que intercedeu diante da filha de Faraó. Foi ela que esteve lá, usada por Deus. Olha, tem uma mulher aí que pode cuidar desse menino. Quem era Miriam? Era muito mais do que uma irmã. Miriam quebrou o protocolo, querido, ao falar com a filha de Faraó. Ela foi lá e falou com ela. Nós lemos o capítulo 2 de Êxodo, no versículo 7 e 8. E essa irmã abençoada, ela havia morrido. Morreu Miriam, a filha, a irmã abençoada. E tem mais, a história segue. Porque o versículo 3 e 4, versículo 2 diz assim: não havia água para o povo. Presta atenção, Miriam, irmã de Moisés, a irmã amada, havia morrido. Não havia água para o povo, então se juntaram o quê? Contra Moisés e contra Arão. O povo não respeitou o luto de Moisés. Moisés estava enlutado. O coração estava ferido. Perdeu a quem amava. Com certeza, a história da vida de Moisés tinha conhecimento. Que com certeza, isso numa reunião em família, foi contado a ele. Olha, você foi lançado no rio, você, Moisés, foi pego pela... Tudo foi contado. Isso é história de irmão, isso é história de família. Ele sabia exatamente o que havia acontecido com ele. Era uma irmã especial. Moisés estava sob uma forte carga emocional, passando por um problema sério emocional. E eu gosto dos detalhes da Bíblia. Isso me fascina, os detalhes. No versículo 7 e versículo 8, disse o Senhor a Moisés. Ah, querido, essa ordem que Deus dá é uma ordem muito clara.
Verso 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Uma palavra clara, uma ordem clara. Verso 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora o quê? Rebeldes. Foi isso que Deus mandou falar? Foi dessa maneira que Deus falou? Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos, olha a colocação do verbo, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Sabe o que Moisés estava fazendo, irmãos? Desqualificando a palavra de Deus, desqualificando uma ordem. Por um acaso nós faremos, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Faremos quem? Quem? Moisés, Deus e Arão? Deus, Arão e Moisés? Nós temos que aprender algo nessa noite. Deus dá a ordem, nós fazemos o que Deus manda, e Ele é quem cumpre o milagre. O milagre vem do Senhor. Eu vou pregar porque você vai se converter hoje. Você prega e Deus converte. Você prega e Deus faz. Você entendeu? Você dá o primeiro passo e Deus abre o mar. Deus faz. O milagre é por conta de Deus. Quem faremos? Moisés estava incluindo quem nesse texto, irmãos? Ele estava colocando a palavra do Senhor em xeque. Por um acaso faremos jorrar água dessa rocha? Parece que estava duvidando do que iria acontecer, do milagre que havia de acontecer. Verso 11 e 12, Moisés levantou a mão, e o que ele fez? Feriu a rocha. O que Deus mandou? Falar. O que é falar? Rocha, jorre água. Amém? Rocha, eis que te digo, labassúbia da núbia das nébias. Eis que terra das núbias. Não precisava isso. Bastava dizer o quê? Rocha, jorra água. O milagre iria acontecer. Foi essa a ordem de Deus. Talvez você diga, mas o milagre aconteceu. Mas ele bateu na rocha e o milagre aconteceu. Amém, irmãos? Mas teve grande consequência a desobediência. Deus vela pela sua palavra. Se ele disse que ia jorrar água, ele vai jorrar água. Agora faça do jeito que Deus mandou, porque se você fizer de outra maneira, querido, tu não serás abençoado. Tem que ser do jeito de Deus. Deus mandou. Diga para esses ossos, ossos secos. Senhor, é isso mesmo, Senhor? Não. Problema de Deus. Os ossos estão secos, sequíssimos. Mas Deus mandou. Se Deus mandou, o problema é dele, o que vai acontecer. Eu tenho que seguir a ordem de Deus. Eu não posso hesitar. Nós precisamos aprender a obedecer no tempo certo. Obedecer a ordem do Senhor no tempo certo. Obedecer segundo Deus mandou. Amado, o povo precisava passar por aquela situação. Moisés, eu posso dizer que num bom sentido ele atrapalhou tudo. Porque se ele dissesse, rocha, jorre água,
teria jorrado. O povo teria, uma simples palavra. E a rocha jorrou água. Deus é tremendo. Não dá uma impressão de que foi Deus, de que foi Moisés que agiu? Sim ou não? Vou bater. Pá, pá. A impressão que dá é que era Moisés que estava agindo. Amado, o povo ele precisava passar por aquela situação. Aquele era o kairós de Deus para aquele povo, era o tempo de Deus para aquele povo. O povo precisava passar por isso. Muitas vezes nós precisamos passar por aflições para aprender a obedecer. Precisamos aprender a afundar um pouco para que obedeçamos a voz de Deus, para ser obediente a Ele. É necessário às vezes nós afundarmos um pouquinho, nós passarmos por tribulações, e deparar com serpentes, escorpiões, muitas vezes é necessário, para que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e se ouvirmos a voz do Senhor teu Deus, não hesite o teu coração, faça como Ele mandou, não endureça o coração perante o Senhor, faça exatamente como Deus lhe ordena. E eu fico pensando, amado, se a rocha obedece à voz de Deus, quem é mais duro? Eu acho que mais duro é o povo. O coração duro. Deus mandou e a rocha obedeceu. E Deus manda e muitas vezes nós não obedecemos. A gente não obedece. Que coração duro. O problema era o povo, irmãos. Com a desobediência, Moisés jogou fora a chance da glória de Deus ser manifesta naquele lugar. Jogou fora essa chance. Porque a palavra do Senhor diz, preste bem atenção, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Aquele povo não olhava para Deus como Deus santo. Ele não estava vendo um Deus santo. O nosso Deus, Ele é Senhor, amém, irmãos? Mas Ele é santo. Ele é santo, Ele é Senhor. Ele é Senhor e Ele é santo. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E isso nós reconhecemos. Mas quando nós desobedecemos, nós estamos ferindo a rocha. Sempre que você desobedece a Deus, você fere a rocha. E quem é a rocha? É Cristo. Sempre que a igreja do Senhor desobedece, ela fere a rocha. E ferir a rocha tem sérias consequências. Depois de 40 anos de milagre, Deus estava dizendo para Moisés: você não vai entrar nessa terra. Presta atenção, irmãos. 40 anos de milagre, vendo o agir de Deus, fora as coisas que a Bíblia não relata, fora o que a Bíblia não conta. Você entende isso? Fora o que o povo passou e foi curado, o que a Bíblia não está relatando. Mas 3 milhões de pessoas, você imagina quantas coisas aconteceram no meio daquele povo. E eu digo com toda a certeza na palavra, é melhor você morrer antes de ferir a rocha. Aí você diz, está amarrado. Está não, querido. É melhor morrer antes. Porque morrer sem ferir a rocha é estar com a rocha. É estar com ela. Então não fere a rocha. Não desobedeça a voz do Senhor. Antes de desobedecer a Deus, querido, é melhor morrer. Com toda a dor, Moisés, ele não deveria desobedecer a Deus. Com toda a dor que ele estava passando, ele deveria continuar obedecendo a voz de Deus. Nós não temos desculpas para dar para Deus. Não temos desculpas emocionais. Aliás, nós não temos nem esse direito, irmãos. Eu estou emocionalmente afetado, então eu não vou para a casa do Senhor hoje. Eu estou abalado emocionalmente. Você está desobedecendo a ordem de Deus. Porque a ordem que sai deste altar é para você estar no culto.
É a ordem que sai daqui. Lugar da igreja é aos pés do Senhor, adorando ao Senhor. Estar adorando a Ele, estar ouvindo a voz de Deus. E quando nós recusamos a isso, nós estamos desobedecendo a ordem. Você está entendendo isso, sim ou não? A desobediência a Deus, ela tem implicações na minha vida e tem implicações na vida de muitos. Quando eu desobedeço, quando você acontece alguma coisa grave na sua vida, muitas pessoas pagam por isso. Eu olho a história de Davi, irmãos, é uma história terrível. Quando ele pecou com Batseba, o que aconteceu na vida dele? A família toda foi infamada, a família toda sofreu. Sofreu a família dele, sofreu a família de Urias, por causa de um homem, um erro. Um erro. O número hoje das pessoas desigrejadas, elas crescem por causa de líderes que estão desobedientes à voz de Deus. Ficam nessas invencionices. Coisa que Deus não fala, coisa que Deus não falou, Deus não escreveu, não deixou nenhuma ordem. E aí nós estamos aí cheios de desigrejados, as pessoas desistem de igreja, por causa de líderes mentirosos. É o que nós estamos vendo. É vergonhoso o que estamos vendo nesses últimos tempos. Obedeça à voz de Deus, porque desobedecer a Deus, querido, tem sérias consequências. É ficar fora da bênção, é não herdar a terra, não herdar aquilo que Deus te prometeu. Deus tem coisas grandiosas contigo, querido. Deus tem coisas grandes na tua vida. Você está entendendo isso, igreja? Deus tem coisa grande. Obedeça a voz de Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar a Ele nessa noite. Vamos glorificar ao nosso Deus. Se você quer obedecer ao Senhor, louve a Ele. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar. Olha as bênçãos. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Se você que está aqui nessa noite quer assumir esse compromisso com o Senhor, eu quero te obedecer, eu quero andar na tua direção. Olha bem o que nós acabamos de louvar, irmãos. Eu quero te obedecer e andar na tua direção. Essa é a tua vontade? Se esse é o teu desejo, eu não sei se você tem hesitado a isso. Se alguma coisa aconteceu na tua vida e você não consegue obedecer à voz de Deus, mas que essa noite seja uma noite de obediência, eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração, apenas como ponto de contato, e dizer: Senhor, eu quero obedecer, eu quero seguir a tua vontade, eu quero cumprir a tua vontade, eu quero fazer aquilo que o Senhor me ordena que seja feito. Eu não quero mais negar a ti, Senhor, eu não quero mais agredir a rocha, eu não quero mais ofender a rocha. Pai, em nome de Jesus, são teus filhos, é a tua igreja amada, Senhor, que se reúne para, ó Deus, nessa noite se colocar à tua disposição
dizendo para ti, Senhor, perdoa se muitas vezes temos negligenciado a tua voz. Perdoa se muitas vezes temos negligenciado o teu chamado, aquilo que o Senhor nos ordena. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Queremos seguir os teus propósitos. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Queremos seguir em direção ao alvo que é Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza, porque somos fracos. Muitas vezes, Senhor, nos deixamos levar pela maioria. Muitas vezes a maioria, Senhor, ela consegue transtornar a nossa mente e nos tirar fora do foco. Mas que essa noite seja uma noite de conserto para nós, para a tua igreja. Nós queremos fazer a tua vontade nesse lugar, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Eu sei que se eu te ouvir, fala isso para Deus, querido, fala isso. Fala para o Senhor. Faça desse louvor a tua oração ao Senhor. Serei. São promessas do Senhor, irmãos. Bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber. O teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Deixe-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Você pode aplaudir a Ele, que é digno de adoração, digno de louvor ao nosso Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, lá em cima temos a nossa cantina. Você pode ainda ter uma confraternização com o seu irmão. Talvez você possa olhar para alguém agora e falar: meu irmão, deixa que eu pago a sua, vamos comigo. Aproveita esse momento, um momento especial da igreja. Isso, ninguém se mete nisso não, irmão. Deixa o irmão do lado falar. Deixa Deus falar o teu coração, irmão. Tá? Se você não tiver quem pagar, olhe para mim. Brincadeira, irmão. Que Deus te abençoe. Tá bom? Glória a Deus. É bom demais estar aqui, não é, irmãos? Nosso Deus é bom? Ele é bom. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom. O Senhor é o nosso Deus, que cuida de nós, que fala conosco, que nos guarda, que nos abençoa. Pai, agora leva o Teu povo em paz. Guarda a Tua igreja e nos prepare para sexta-feira, Senhor. Estarmos aqui ouvindo a Tua voz, pois nós queremos sair daqui renovados e abençoados a cada culto. Abençoa, Senhor, a Tua palavra que será ministrada no domingo. Tudo que iremos fazer aqui domingo pela manhã, escola bíblica dominical, a escola dos jovens, dos adolescentes. Que o Senhor abençoe a palavra que será ministrada pela manhã. Usa Teu servo para falar conosco. E domingo à noite, quando aqui retornaremos para ouvir a Tua voz, fale conosco e nos abençoa, Senhor, com a Tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Que a graça tua